Viajar. Amanhã a gente viaja às 6 horas da manhã para Umuarama. A gente vai fazer Umuarama, Maringá, Arapongas, Pinhais, Araucária, Paranaguá. É uma circulação por 11 cidades do Paraná. E a ideia é que a gente fale sobre esse tema, que a gente traga essa história. Essa história é uma história verídica, né, de 6 exilados brasileiros. O Augusto Boal, que é o autor desse texto, é um grande nome do teatro brasileiro, talvez o maior nome do teatro brasileiro. Ele foi exilado. Ele de alguma forma está representado pelo Paulo, né, que encerra o espetáculo. A direção é de Paulo José. O Paulo dirigiu esse espetáculo em 1978 e depois eu o convidei para dirigir essa montagem. A gente estreou em 2011 e desde então a gente tem viajado pelo país aí. A gente ficou 2 anos parado, sem apresentar, agora o ano passado, ano retrasado, e voltamos este ano com esse tal do Profice circulando pelo Paraná. Porque viajar com teatro não é bolinho, e agora está muito mais difícil, porque vai ficar pior, porque o Ministério da Cultura acabou, a Funarte acabou, né? Quando o Temer assumiu, às 10 horas da manhã, às 5, ele extinguiu o Ministério da Cultura. A gente foi fazer ocupação no IFAM, começou em Curitiba, em 10 dias a gente ocupou todo o país e ele voltou atrás e não extinguiu mais o Ministério da Cultura, mas esfacelou, né? Mandou 180 funcionários embora, enfim, está completamente inoperante, mas a gente está aqui e a gente vai continuar falando. Então, eu queria chamar aqui a Rosana Nazari, que é doutora em Ciências Políticas, professora associada da UniOeste e do Grupo de Pesquisa em Comportamento Político. Por favor. Tá. Obrigada por ter aceito o convite. E o Jaime Mariano está aí, advogado da Prefeitura de Cascavel. O seu pai foi perseguido durante a ditadura e ele deu o seu depoimento para a Comissão da Verdade. Muito obrigada por ter vindo e por compartilhar conosco a sua história. A gente teve hoje à tarde, a gente fez um espetáculo hoje à tarde, a gente teve uma pessoa que estava aqui, que participa, um professor, que participa. Você quer vir? Ou você quer ficar aí para debater? Venha. A gente tem que compartilhar essa história, a gente tem que falar sobre isso. E a ideia é isso, gente, é que a gente compartilhe a experiência, o conhecimento, a pesquisa sobre esse tema. Muito obrigada. Então, gente, aqui é o seguinte, a gente está atrapalhado aqui. A gente podia fazer o seguinte, uns 10 minutos para cada um, né? E aí a gente abre para a plateia para a gente conversar sobre esse tema, sobre essa peça, sobre essas questões que estão aqui. E os depoimentos da plateia, gente, são importantíssimos pra gente. E eu tô vendo aqui que tá cheio de jovens, porque é para vocês que a gente faz esse trabalho. É para os velhos também, mas os velhos já sabem que isso aconteceu. E os jovens precisam saber. Fala, querido. Não, mas os velhos esquecem, né? Às vezes. A gente esquece, né? Não, e a ditadura, né, que ela foi passada uma borracha, né, então se esqueceu forçadamente, né. Mas vamos lá, então, quem começa, gente, de vocês? Quem vai começar? Eu acho que podia ser a professora, você, né, as mulheres primeiro, né.
Então, boa noite a todas e a todos. Realmente é oportuno este resgate do trabalho deste autor fantástico em relação a esse texto Emu e Ponta de Faca, né? Porque realmente alguns resgates devem ser feitos por essa geração. Porque a gente esteve aí na frente de batalha por todos esses anos, né? E sempre não só lembrando, mas contando essa história e passando para as pessoas os sentimentos, os conflitos e tudo que envolveu esse período assim dramático da história do Brasil e também da história da América Latina em geral, né? Porque aqui ainda a gente teve uma ditadura chamada de Blanda, né? Banda. A ditadura em outros países como Chile e Argentina e os demais países da América Latina, ela foi uma ditadura forte, né? Grosseira, ela matou estudante, ela, enfim, com tortura muito mais violenta do que propriamente o Brasil, apesar do Brasil ter tido também muita tortura nos porões. Mas nós precisamos estar lembrando a juventude e a gente dá aula sobre isso. E a gente sempre coloca que esses absurdos não podem ser esquecidos, porque as nossas conquistas, elas têm que ser marcadas, elas têm que ter uma resistência das futuras gerações. A gente não pode deixar isso e simplesmente virar as costas e falar não, a gente passou por tudo isso, agora está tendo um recuo terrível, a gente tem uma guerra civil aí, uma sociedade que está perdida. Eu estou acostumando a dizer que parece que o Brasil tomou Rivotril, assim, né, porque não se vê mais reações. Então, eu gostaria de deixar isso, que é necessário estar se falando sobre esse assunto, né? Mas no sentido de ação, no sentido de ir para a rua mesmo, de reivindicar os nossos direitos, de não deixar essa ultradireita estar tomando esses espaços que ela está tomando, e porque foi muito difícil chegar até aqui. Teve muita gente que morreu, teve muita gente que lutou, né? Então teve um movimento estudantil forte por trás dessa questão do autoritarismo e da resistência aqui no Brasil, né? A UNE, os partidos da experiência democrática de 45 a 64, que a gente sempre falava assim, puxa, se isso tivesse continuado, se não tivesse este golpe militar em 64, talvez a gente estivesse num outro patamar da história hoje, em que nós estivéssemos muito mais uma democracia melhorada, essa democracia representativa que se tem hoje, que não está dando certo mesmo, né? Então, assim, e todo esse recuo do pensamento sociológico nas universidades, essa tentativa de fazer com que a universidade não continue falando do processo revolucionário que existe e desse plano de uma nova sociedade. Então, eu acredito que projetos como esse são totalmente importantes para que a gente continue esse debate, né? Então, eu parabenizo o grupo, tá? E me coloco à disposição aí para as falas que forem necessárias. Obrigada. Bem, gente, cumprimentar a todos, agradecer a presença de todos aqui, a presença do pessoal do teatro, né? Até mesmo desta casa que está aqui, que ainda existe, até porque tem uma casa nova aí ao lado, e a gente sempre pensava, será que o Centro Cultural Gilberto Maia vai sobreviver? Tá aí, sobrevivendo, né? E tem mais luzes até, porque antes não tinha nem luzes aqui, às vezes até chovia isso aqui e tal. Interessante, eu estava viajando quando o Lair daqui ligou, perguntando, eu pensei, mas 24, né? A data da morte de Getúlio Vargas, né? Isso tudo vem na lembrança, você falou de 45 a 64, redemocratização, e 24, e aí, será que é hoje ou será que vai ser amanhã? Amanhã daí já seria diferente, dia do soldado, aí
também se coaduna, né? 64, né? Você já se referiu a isso, então a gente lembra, 24, 25, tem todos os números, a gente vai tendo histórias para contar. E eu também não sabia de nada dessa história. Eu fui aprender um pouco depois que fui fazer o vestibular, fui fazer a faculdade. Um determinado dia eu estava lá em Campina da Lagoa, e aí um cidadão lá me convidou para ir para o litoral, lá para Guaratuba, para conhecer, não sei o quê. Aí passamos na volta em frente a uma faculdade lá. Eu perguntei, o que é isso aqui? Ele falou, aqui é que naquela época era o UCB, né? Universidade Católica do Paraná. Aí eu botei na cabeça, o ano que vem eu vou estudar aqui. Parece que foi, para os espiritualistas, foi a voz de Deus me falando, vem estudar aqui. De fato, aconteceu aquilo, botei na cabeça, e no outro ano estava no segundo ano do segundo grau, fui fazer vestibular no ano seguinte, e tentei a Federal, só deu letras. Tentei a Curitiba, lá em Curitiba, que tinha só aquelas lá, porque antes não tinha faculdades em lugar nenhum, e parece que foi só no período aí do governo do Lula que se expandiu mesmo, faculdade com até lugar, e tem agora até EAD, essas coisas aí. Dizem os contrários que foi só para aumentar artificialmente a cultura do país, não sei se é verdade, mas é muito bom que assim seja. E, enfim, as coisas aconteceram devagar, mas é devagar que também as coisas acontecem. Porque esses dias a gente vive tão eletrizado, tão correndo, nessa correria muito bem representada aqui, e esses dias eu estava vendo, até mesmo na internet, ali dizia que a gente teria que voltar para o tempo da lesma, ou seja, o tempo de que a gente aprendesse a fazer as coisas devagar, porque daí a gente aprenderia mesmo. Então, quem sabe também seja isso. Enfim, e foi acontecendo que eu nem conhecia mesmo a história da minha vida, porque meu pai falava essas coisas para mim, só que eu não entendia o que era o socialismo, não entendia o que era outras coisas que ele falava. Enfim, ele estava ali, acho que ele sonhava com o poder, mas era um analfabeto, né? Mas, analisando as coisas, eu penso que ele, como ele tinha transporte, tinha pequeno comércio lá em Campina da Lagoa, e as pessoas pediam para ele transporte, viagem, carreto, essas coisas, e era muito utilizado pelo movimento daquela época. Não se chamava Sem Terra, mas era um movimento dos camponeses que vinham de outros lugares e em busca de um lugar ao sol, enfim, em busca da terra mesmo. Essa luta sempre existiu, sempre vai existir, porque também é uma maneira de fazer riqueza, gerar economia, gerar, enfim, aqueles que pensam no Estado gerar impostos e tal, gerar riqueza de um modo geral. Então a gente foi conhecendo isso, e ele me passava isso, essas coisas, eu não sabia nada disso. Aí que, fazendo a faculdade, que eu mantinha contato com algumas pessoas lá na casa do estudante universitário, e que a gente até convidava gente do mundo artístico, cultural, para conversar na nossa biblioteca lá. Até teve uma época que eu fui dirigir a biblioteca, e o presidente da casa, que era nosso amigo, assim, da ala da Igreja Católica, falou assim para mim: Jaime, tem um dinheiro aqui, você poderia investir na biblioteca. Você agora está dirigindo a biblioteca. Antes eu era só um morador que gostava da biblioteca, participava também. Lá eram departamentos, a casa tinha departamento da fazenda, da chácara, departamento de bazar, que tinha um comércio lá dentro, tinha um banquinho, uma cooperativa. Acho que lá que nasceram essas cooperativas de crédito que andam por aí, enriquecendo, ou até mesmo fazendo o bem, ou seja, fazendo a produção gerar riqueza com o próprio capital, já que nós também vivemos em cima disso, não podemos negar que vivemos debaixo desse capitalismo aí, embora ele seja cada vez mais oneroso, cada vez mais cruel, e a gente percebe até agora com essas ideias malucas aí do presidente provisório que está aí, que tomou no golpe esse poder aí, e está comandando fantasticamente. Por quê? Porque me parece,
não sei se vocês ouviram falar, que ele andou gastando muito dinheiro para comprar aqueles deputados lá. Será que ele comprou mesmo? A gente não viu, mas filmaram lá uma mala de dinheiro incrível, né? Tudo aquilo, e depois chega no Congresso Nacional e eles falam, não, isso não foi verdade. Claro, porque o processo jurídico ele permite muitas coisas. A gente sabe utilizar isso também na vida cotidiana, na prática judiciária, porque tudo isso é permitido pela lei. Então, claro que as coisas estão se prorrogando e as eleições vêm o ano que vem. Eu penso, nós temos esperança, que haverá uma mudança, apesar de que a gente não vê oposição. Mesmo a oposição, ela está passeando, viajando pelo país como se nada estivesse acontecendo. E o presidente que está aí de plantão, ele está entregando tudo para o capital, para o mercado. Quer dizer, sempre falaram do mercado. Quando era questão do outro governo, diziam que havia rombo no governo. Agora não, só a meta fiscal que não é atingida. Incrível isso tudo, né? E com a complacência da informação, que a informação é que faz a cabeça de todo mundo, dizendo que pessoas são só questão de meta fiscal. Só que está tudo sendo vendido para o capitalismo internacional, porque quem é que tem dinheiro? Quem é que manuseia tudo isso? É quem tem o poder é o dinheiro. E lá, voltando à história, quando meu pai falava alguma coisa para mim, era justamente o que? Ele também não era, ele era analfabeto, semi-analfabeto, mas era um pequeno comerciante, tinha alguma coisa a ver com o transporte. Claro que ele também queria poder, não pense, eu não sou nenhum bobinho de olhar para trás e não ver que ele também queria poder. Porque ele via que as pessoas podiam. E também um dia quis se candidatar a vereador. Também, depois eu vi um inquérito policial contra ele lá, tinha perseguição contra ele e vi também que era de gente bem classificada, ou seja, era município de Camorão, município de Campina da Lagoa, era um vereador de Camorão, que fazia parte da Polícia Civil, que era bem quisto com o governador, e daí quem fosse oposição, evidentemente que seria alvo de algum tipo de perseguição. Era até taxado de comunista, socialista, aquelas coisas todas. Por quê? Porque tinha aquela baita bandeirona vermelha assim, e trazia, carregava assim para tudo quanto é lado, e claro que aquilo assustava quem tinha o poder da terra, a fisiocracia do local. Então, claro que todo mundo se assustava e não falava, claro, bem do seu Ramiro Boaventura Mariano. E muito menos falam hoje, mas aí teve uma professora também lá da Universidade Estadual de Maringá que foi fazer uma pesquisa, ela foi por lado da semiótica na literatura e acabou fazendo pesquisa por lado da política social. Daí chegou lá na região do Campina da Lagoa, acabou entrevistando um cidadão lá da direita e um outro da esquerda também lá, e aí acabou surgindo o nome do meu pai. Eu pensei, tudo aquilo que eu imaginava que eu queria, que aqui em Cascavel eu perguntava para o Ives, né? Você ouviu falar alguma coisa e tal, para o Alceu Esperança, né? Sabe de alguma coisa nas suas pesquisas aí? Não, até que um dia eu tinha aquele livro daquela professora lá que escreveu aquilo. Aí eu fui atrás, adquiri o livro, Caminhadas Vermelhas, e daí, lá eu conheci um pouco do meu pai, porque, sabe por quê? Porque não se falava disso, não se comentava, era a lei do silêncio. Ou seja, me lembro uma vez que um pouco antes de 31 de março de 64, ele arrumou as coisas e vamos viajar, não tinha como fazer, como no texto do Boal aqui, o pessoal viajar para o exterior, que é o que eu vi aqui, interpretado aqui o Serra. Já ouviram falar do Serra, né? O Serra no Chile, o próprio um pessoal aqui do poder aí do próprio PSDB lá no Chile e tal, depois volta para o país em festa e tal. Do outro lado demora um pouquinho para voltar, o Brizola vem por Foz do Iguaçu e tal, e é festejado no país. Ele também já tinha perdido naquelas alturas o partido, o PTB, para aquela deputada lá, que é parente dele.
já nem me lembro mais o nome dela. E a gente, com o tempo, como disse o companheiro lá, já vou fazer 60 anos. Eu também esqueço das coisas, eu só me lembro vindo ver aqui, aí eu vejo retratado pela questão da personagem Maria, também a questão de todo o silêncio, ela não consegue abrir, falar, ela sofre calada. E todo mundo sofre calado muitas vezes, não consegue falar, abrir a boca e dizer. Por isso que o companheiro lá de Foz do Iguaçu, quando ele veio falar aqui na Unioeste, e quando eu cheguei lá, não sabia nem como é que era, eu só cheguei com o livro lá, falei aqui, ó, tinha uma foto antiga do meu pai lá, ele falou, tá aqui, é isso aqui, tinha o pessoal do PCB, ele era do PCB e tal, eu não sabia nem do PCB, nem do PCdoB, eu sabia que esses militantes eram os mais aguerridos, né? E que faziam mesmo oposição. Até uma vez em 76 a 80, e aí um dia um pessoal me chamou lá em Curitiba, vamos lá no Pinheirinho, vamos lá ver a reunião do PT e tal. E já saímos de lá e correndo, não, isso é social-democracia, não dá, tal. Vamos ficando no PMDB mesmo e tal. Olha o que está aí, PMDB, fazendo a pior das coisas que tem, já fez muitas coisas, ou seja, sempre ficou na bandalheira, na sombra, fazendo as coisas que a gente não acredita, mas agora, vendo aí que as coisas, como aconteceram recentemente, e vai ser cada vez pior, já disseram aí, e estava muito bem retratado aqui, quando vocês colocavam o feijão, um dia será que a gente ainda vai ter feijão na mesa, do jeito que andam as coisas aí? Para comer, arroz, essas coisas, enfim, o básico. Será que a gente vai ter? Não sei. O futuro é que dirá, do jeito que anda essa bandalheira que está aí, essa banda podre, tudo sendo entregue para o capital internacional de uma maneira assim assustadora. Uma empresa como a Eletrobras, que já investiu 400 bilhões, agora vai ser vendido por 20 bilhões de reais. Onde já se viu uma coisa dessa? Que seja 20 bilhões de dólares, mas que tenha o valor de 400. A Vale, então, nem se fala, já foi. Enfim, tantas outras coisas que já foram, que o país não pôde conservar. E até mesmo a bandalheira toda que dizem que existia através do PT, será que existia mesmo? Porque tentam prender e condenar o Lula, que ainda não conseguiu, mas está lá. Hoje, sabem quanto tempo foi que o processo chegou lá e já caminhou? Em 15 minutos o despacho do desembargador, para a coisa correr. Ou seja, querem tirar, evidentemente, ele do pátio para 2018. Então, e qual que é a oposição que existe aí? Não existe uma outra oposição para a gente lembrar disso. Não existe, já passou o tempo e eu agradeço a vocês e me perdoe. É que a gente, é assim, o tecido a gente vai costurando, ele vai aprendendo, e eu vim aqui hoje para aprender, tá? Obrigado. Depois a gente vai abrir, mas depois era bom você falar sobre o teu pai. O que aconteceu, porque acho que não ficou claro, né? Quem foi no final das contas e o que ele fez, né? O que aconteceu, não, o que aconteceu, mas, como é que é o nome mesmo? Alexandre, você então. Bom, eu vim assistir a peça à tarde, fiquei muito tocado, né, pelo tema, e porque eu sou professor da Unioeste, a gente costuma, uma vez ao ano, a gente, no 1º de abril, 31 de março, a gente sempre faz um evento, nos últimos 15 anos quase. E aqui, por exemplo, a gente tem a Ana, que é cantora, temos a Daniele, que é musicista também, e a gente sempre faz alguma coisa com música e sempre tentando reavivar e conversar um pouco com os mais jovens sobre o tema, né? E fiquei muito feliz de ver a peça, porque eu fiz um doutorado sobre os músicos que sofreram repressão e censura. Então eu entrevistei alguns músicos que tiveram esse mesmo périplo, digamos assim, né? Que foram exilados, eles viviam no Brasil com a ditadura, por uma questão mesmo de sobrevivência, não foi uma opção, estavam buscados mesmo, e
Por exemplo, o Raul Elvanger, que é um músico do sul do Brasil, e ele era da VPR, era da guerrilha e lutava contra... Não eram terroristas, como dizem os bolsominions e companhia. Na verdade, era uma ditadura, e contra uma ditadura se luta. Se foi a opção mais adequada, não sei se nos cabe julgar, né? Mas eles lutaram, estavam lutando contra a ditadura, e muitos se exilaram. E eu entrevistei várias pessoas, homens e mulheres, que fizeram exatamente esse trajeto. Saíram do Brasil, foram para o Chile, na época do Allende, veio o golpe, que é retratado aqui na peça, do Pinochet, em 73, em 13 de setembro? 73? Bom, não lembro. 11 de setembro, isso. É a mesma data das Torres Gêmeas. E aí, a única saída mesmo para os exilados era entrar dentro de uma embaixada. Então, o Serra, curiosamente, ajudou gente a fugir também. Ele chegou a levar num carro simples que ele tinha gente para dentro da embaixada. E um bom número de exilados entrou dentro da embaixada da Argentina, né? Em torno de 800 pessoas. E entre elas, um músico que a gente trouxe aqui para a UniOeste há uns 12 anos atrás, 10 anos atrás, que é o José Rogério Lix. E ele deu um show e fez um depoimento lá no auditório da universidade. Ele foi um desses. Ele estava dentro da embaixada da Argentina junto com o Fernando Gabeira. Ele é personagem de um dos livros do Gabeira, O Crepúsculo do Macho. E dali eles conseguem fugir para a Argentina, que é retratado aqui. Uma parte deles foram para um antigo hospício na Rua dos Poços, Calle de los Poços, que era o nosicômio, que estava desativado, né? E lá eu tenho fotos deles jogando futebol, sabe, se encontrando ali, porque eles ficaram morando ali. Só que alguns brasileiros correram o risco de ser sequestrados pela polícia brasileira, que foi lá atrás deles em parceria com a polícia secreta chilena e argentina, que já começava a triplear. E aí vários deles conseguiram... Nós temos aqui o Aloysio Palmar, né, de Foz do Iguaçu, que conta bem essa história. O José Rogério Lix, esse músico, ele chegou a ser convidado para vir com esse grupo que sofreu a emboscada aqui em Foz do Iguaçu, que o Aloysio Palmar narra em seu livro Onde Enterraram Nossos Mortos. Mas ele achou estranho e não veio. E então esse pessoal, em razão desse risco, não era ditadura ainda na Argentina, mas já estavam começando os desaparecimentos, eles vão para a Europa. Só que antes de irem, o Raul Elvanger, José Rogério Lix, Márcia Fiani, organizaram um show que foi dirigido pelo Augusto Boal. Era um grupo musical que eles criaram, que era o grupo do exílio, chamado Caldo de Cana, que é bem brasileiro, né? Caldo de Cana. E fizeram um show para denunciar a ditadura brasileira, isso em plena Buenos Aires. Fizeram outro show na Europa, e o próprio Lix chegou a reencontrar o Augusto Boal em Lisboa, quando o Boal foi fazer um trabalho lá, a Barraca contra Tiradentes, que era, ao invés de Arena contra Tiradentes, ele se juntou com o pessoal da Barraca, que era o grupo mais importante de teatro de Portugal. Então são muitas histórias, e nessas narrativas, e eu conversava com ela, a Maria Auxiliadora, né, que foi um caso conhecido de uma militante e que, tão angustiada, exemplo do Frei Tito, ela se mata, se joga no trem, né, por essa depressão profunda, né, causada pelos traumas da ditadura, né. Então essa é uma história muito comum, que é esse trauma. Inclusive havia um projeto de criar clínicas, né, que a gente até discutiu aqui numa audiência da Comissão Estadual da Verdade, que aconteceu na UniOeste, onde a gente ouviu muita gente, havia essa ideia de criar uma clínica para atender pessoas, porque a história que a gente viu aqui é uma história da classe média, é uma história da classe média. Tinha operário no meio,
tinha líder sindical, mas majoritariamente era de classe média, né? Era gente que estava começando a faculdade ou tinha terminado. Não era a turma do caviar, não era o Serra, Fernando Henrique, né? Brizola e companhia. Era a turma que estava, eram jovens como vocês. E nessa audiência pública aqui em Cascavel que a gente fez, a gente ouviu mais de 20 pessoas que eram trabalhadores e que, como ele disse, jamais tinham no horizonte ir para o exílio, né? Então, assim, foram torturados. Houve casos da filha ficar sabendo naquele ano, isso faz 3 anos, eu acho, 4 anos, que a mãe tinha sido estuprada quando foi visitar o pai na cadeia, como preso político em 64. Um outro, que era cego de um olho, dizia para a família que tinha sofrido um acidente caçando e ele tinha furaram o olho dele durante a tortura. E ele tinha vergonha de contar para a família que tinha acontecido isso com ele, porque ir para a cadeia era criminoso, que é o mesmo argumento que a gente ouve hoje de setores fascistas na sociedade brasileira, que dizem assim: se você sofreu na ditadura, ou foi preso, ou foi torturado, é porque você era criminoso, alguma coisa de errado você fez, né? Porque havia essa ideia e se reproduz ainda hoje que quem ia para a cadeia era bandido, era criminoso. Mas eram militantes políticos lutando contra a ditadura, né? E eu acho que essa peça é fundamental para continuar ascendendo, dando voz, como o personagem coloca, né? E para que não se repita o que está já começando a se repetir, né? Novamente como farsa, né? Mais uma vez como farsa. Agradeço pela oportunidade de falar. Podia abrir já, né, para o público levantarem as questões. Aqui é coisa antiga. Embora não pareça que não tem rugas. Na verdade, eu conheço a Patrícia já há 19 anos, né, e todo o trabalho dela aí dentro da seara cênica. Queria parabenizar, assim, por várias coisas, assim, a todo o grupo, obviamente, assim, Edson Bueno é não vou falar lenda viva, porque você é muito carne, né, é muito presente material, e realmente, assim, é uma aula de teatro cada vez que eu posso te ver falando sobre teatro ou fazendo teatro, né? O Abílio, um ator fantástico, né? Raquel, olha, vou te falar uma coisa, quando eu vejo você, assim, fazendo comercial, eu fico alegre porque você está tendo trabalho, mas eu fico triste de saber, assim, que tem muito pouco espaço ainda no teatro para atrizes do teu gabarito. Neninou nem se fala. Gratidão mais uma vez. Mas a Patrícia, assim, eu queria parabenizar. Cadê o Gorosito? Está descansando, né? Então, o Gorosito também é um grande ator, um cara que tem uma musicalidade fantástica. Mas uma coisa que foi importante aqui e que foi salientada em algumas falas aqui, a presença do silêncio, né? A importância que o silêncio tem e o quanto o silêncio fala. E tu conseguiste, assim, fazer um silêncio extremamente aterrador, né? Extremamente impactante e muito difícil de se fazer. Muito difícil de se fazer em meio a uma plateia que não são os que estão aqui. Vocês não merecem escutar isso. Mas há dezenas, talvez centenas de pessoas que estão aqui hoje presentes e que foram extremamente deseducadas, ficaram conversando o tempo inteiro em alto e, infelizmente, horrível som. E que estavam ao celular, né? Seja por mensagem, seja conversando, né? E quando as pessoas falavam para ficar quietas, elas chamam ruim. Mas não se trata aqui apenas de culpabilizar essas pessoas, né? Dizer assim, colocá-las numa arena e culpá-las. Mas que elas também são vítimas de todo o processo, né? Que é esse processo de empobrecimento, de emborrecimento, que tem a ver com o que nós estamos vivendo hoje e com aquilo que nós vivemos lá em 64 e em 68. Que são perdas, assim, de ordem cultural, que muitas vezes elas são irrecobráveis, né? Irreparáveis. Então eu queria te parabenizar por ter conseguido, assim, trazer esse silêncio, essa concentração para a cena, né?
Esse assim, me comoveu, sabe? Foi um dos momentos para mim mais mágicos que eu vi até hoje no teatro. Tive várias vezes no palco, tenho uma admiração de amigo, mas como atriz assim, fantástico, não obstante todo o brilho do grupo. Inclusive assim, o teu caco hoje, eu queria elogiar aquele caco maravilhoso da língua. Hoje ele funcionou de uma maneira, porque é a segunda vez que eu vejo essa montagem, e o caco da língua hoje ele, assim, foi sui generis. Parabéns, maravilha. Mas enfim, não obstante algumas questões aqui colocadas, eu queria só dizer o seguinte, que não é um problema que muita gente diz que é irreal ou que é fantasioso, que as nossas universidades sejam apenas para engrossar o caldo dos números, né? Dizer que falsamente nós estamos enriquecendo culturalmente. Nós estamos enriquecendo culturalmente de verdade. Eu faço parte de uma universidade chamada Universidade Federal da Integração Latino-Americana, sou produtor cultural lá. Estamos aqui hoje com um grupo de mais de 15 pessoas, muitos deles oriundos de outros países latino-americanos. E essas pessoas são de verdade, são de carne e osso. Eu posso cumprimentá-las, eu posso vê-las, escutá-las e saber da realidade de cada um desses países, né, que elas trazem para nós. Então, eu gostaria que, enquanto público, de agradecer, né, e oferecer essa apresentação de hoje a um cara chamado Sérgio Souza, né, que é um dublê de deputado federal, é uma pessoa que desconhece a realidade latino-americana, desconhece a realidade das nossas universidades e desconhece fatos como esse. Fatos que vocês trouxeram aqui à cena brilhantemente e que vocês completaram com as informações vividas por vocês e pelos familiares de vocês. Então, queria agradecer, muito obrigado e, enfim, deixar aí a palavra para vocês. Obrigado. Aliás, queria registrar o pessoal da Unila, né? O pessoal da Unila veio de Foz do Iguaçu para a aula de iluminação do Beto. Ficou aqui, está aqui, né? Valeu. Nós que agradecemos. Quem mais aí, gente? Boa noite a todas e a todos. Meu nome é Daniele, eu sou daqui mesmo. Primeiro, parabenizar vocês. Eu acho que esse teatro militante para nós, eu sou militante também de movimentos sociais e para nós é super importante. Eu tive esses dias em Marechal, na UniOeste, lá, numa peça do Gitman Vibranovs, que acho que vocês devem saber. Ele está fazendo também uma rodada aí no Brasil com uma peça chamada Marx Baixou em Mim, que é uma comédia assim, bem humorada, mas que levanta também essas questões, é bem interessante, é totalmente militante, ele vai só pelas despesas, depois passa uma sacolinha no final ali para quem quiser ajudar, sabe? É uma coisa bem... E eu sou advogada também e participei junto com o Alexandre da Comissão da Verdade aqui em Cascavel, em 2013, né? Fui representante da OAB, assim, porque, sei lá, eu era recém-formada, mas não tinha nenhum advogado aqui que tinha interesse em representar a ordem lá naquele momento. E eu pude ver, assim, esse tema da ditadura sempre foi uma coisa que me chamou a atenção, sei lá por quê, porque eu também não tenho ninguém na família que passou por isso. Na verdade, é bem estranho. Minha mãe morava em cidade pequena, ela achou que a ditadura passou e ela nem viu. Quando ela foi tomar conta, já tinha acabado. Então, mas eu, talvez pelo Chico Buarque, alguma coisa assim, eu sempre tive curiosidade pelo tema, sempre me interessei, assim. E aquele momento da audiência pública foi muito chocante para mim, assim. Desculpa. Foram 2 dias, assim, e toda vez que eu vejo, eu lembro, assim, porque o Jaime estava lá, né? O Jaime quase não conseguiu falar naquele dia também. Porque, assim, você imaginar 22 pessoas, uma depois da outra, falando casos de tortura e de familiares, assim. Teve algumas histórias que toda vez que eu lembro, assim, ainda me chocam, né? De crianças, assim, que viram os pais sendo mortos na frente e ficaram ali deitados em cima do cadáver, com os dedos nas balas, assim, nos buracos, né? Essas pessoas nunca se recuperaram. E o que mais me chocou, assim, é que realmente essa ideia que a gente tinha de que eram militantes que foram presos e tal, baboseira.
A maioria das pessoas que estavam ali eram pessoas que eram trabalhadores e um, por exemplo, tinha uma foto com o Brizola no armário e foi preso. Foi carregado e levado num caminhão, assim, com um monte de camponeses, assim, que não tinham nada a ver com a história, nem sabiam o que estava acontecendo e foram presos, torturados, enfim. E a história do Aloísio também, eu acho que a nossa região, a gente fala muito pouco disso, mas essa comissão, na verdade, ela teve um papel importante. Ela levantou, por exemplo, que tinha 12 pessoas que foram considerados dedo duros, assim, da ditadura aqui em Cascavel. Alguns, a maioria já faleceu, mas, por exemplo, tem um muito conhecido, o pessoal de Foz também não conhece, mas um que é jornalista aqui, se chama Paulo Martins, e ele foi... Ele está na Tarobá ele tem um programa diário, 15 minutos todo dia. E ele era o responsável por dedurar todos os jornalistas. E era assim, absurdo, porque tem o Cefrim, que é um cara que já faleceu também, jornalista, foi preso porque ele fez uma matéria que falava sobre a fome e a pobreza no oeste do Paraná. Né? Não era uma crítica ideológica, né? Nem sei se ele era de esquerda ou não, mas ele fez uma matéria de pessoas que estavam passando fome, e o Paulo Martins era o cara que fiscalizava todo tipo de matéria que acontecia, criticando qualquer coisa que pudesse levantar algum questionamento sobre o regime, e ele foi preso, enfim. Então, esses caras, eles existem aqui na nossa cena, a gente não fala disso aqui, é tão estranho. E ele é um influenciador, sei lá de quem. Sim. E além disso, além dessas 12 pessoas, o Aloísio, que é esse que o Alexandre está falando, é interessante a gente saber que ele foi preso aqui em Cascavel e foi torturado aqui. E ele falou, a tortura aqui em Cascavel foi pior do que lá em Foz do Iguaçu. E se não me engano, aqui vai ser nesse lugar, nesse espaço aqui, né? Então isso é tão simbólico para nós, né? É verdade, eu também tinha esquecido disso. Inclusive esse terreno aqui, muitos corpos estão aqui ainda. Esse terreno todo o quarteirão inteiro. Coisa que eu tinha esquecido e é real. É verdade. Aqui era a delegacia, a primeira delegacia de Cascavel foi aqui. Aqui você diz o que? Aqui embaixo. Esse quarteirão. Aqui na esquina. Ali, ó, ao lado do museu, a delegacia. Ao lado do museu, a parte da terra do lado do museu, a delegacia. Mas é desse terreno, nessa parte. Mas isso aqui era todo parte da delegacia. Ainda bem que a gente fez aqui, né? Tem uma peça, não sei se vocês conhecem. Tá gravando. Tem uma peça do Alceu Esperança, As Vivandeiras, que foi montada na época que estava construindo aqui. Eles fizeram uma encenação dentro da fundação, num buraco, né? Montamos no buraco do teatro. Isso. E essa peça conta um pouco essa história, né? E eu atuei mais ou menos porque eu fiz a trilha sonora junto com o Ricardo Denchuski, que é um músico aqui da cidade. E essa peça fala um pouco sobre isso, sobre essa violência, né? Aqui nos anos 60, 70, e que todo mundo sabe, né? De que vários desses sobrenomes mais conhecidos estavam envolvidos em atividades de grilagem de terra, de queimar arquivo, e por isso que essa desconfiança e de muitos corpos. Porque quando se fala assim, olha, aqui embaixo tem corpos, às vezes é um pouco, pode parecer exagero, mas quando se repete muito a história, por exemplo, tem escola que uma vez eu levei meus alunos lá e os professores disseram, aqui embaixo tem corpos de pessoas que foram mortas pelos jagunços nos anos 60 e 70. Então, quando se repete essas histórias que parecem um pouco fantásticas, na verdade elas sempre têm um fundo de verdade. Se não foi lá, foi em outro lugar. E então é uma história muito violenta, né? E combina bem com a ditadura. Já vi essa violência que
que já afetava os trabalhadores do campo, né, no Brasil todo. A ditadura veio a deixar mais violenta ainda e atingindo outros setores, porque para os camponeses já era muita violência, e quando acabou a ditadura continuou a violência, e hoje continua a violência contra os trabalhadores do campo e contra os índios. Então, para eles é atemporal essa violência, não foi só na ditadura, né? Agora a ditadura matou muita gente. E existe na imprensa assim, foram, não lembro o número exato, em torno de 500 pessoas assassinadas pela ditadura brasileira. E sai na imprensa assim, 500 pessoas assassinadas pela ditadura e mais 7 mil, 8 mil índios. Ou seja, índio não é gente, né? Então são milhares de índios assassinados por ação direta da ditadura e pelos seus comparsas nos estados, né, pelos seus lacaios. E isso continua acontecendo, mas na época da ditadura foram milhares, né? Bom, assim, em relação à perspectiva, né, dessa história do Paraná, o mais marcante na época da ditadura é a intervenção do Ney Braga, né? E nós tínhamos aqui no Oeste do Paraná ainda um desenvolvimento incipiente em que os coronéis sempre se sobressaíam, assim, né? Centralizava a política ou descentralizava, mas os coronéis que ficavam nas sombras, quando podiam, já colocavam suas manguinhas de fora, né? E nós temos os coronéis agora, nós temos um processo de descentralização, né, do poder no Brasil. E os coronéis estão tentando um novo movimento a partir do movimento autoritário de direita para uma nova centralização do poder, porque isso é um ciclo constante na política brasileira, né? Mas em relação à questão local, dois fatores que não podem deixar ser despercebidos, que teve um movimento de política estudantil incipiente na ditadura militar, no colégio Wilson Joffre. Então, havia um boicote em cima daqueles alunos que faziam esse trabalho. O contra o jaguncismo e os donos do poder local, isso é uma coisa que faz parte da história geral, mas da questão da ditadura mesmo, das torturas, da coisa toda relativa a isso, eu acho que esse grupo do movimento estudantil do Wilson Joffre, ele tem muito mais para contar aqui da cidade, que era uma cidade pequena ainda, porque assim, então eu lembro, o que eu posso dizer que eu nasci em Cascavel? O que eu posso dizer que eu lembro na época da ditadura em Cascavel? Eu lembro que vinham os presidentes na avenida, a gente desfilava para os presidentes da república, as escolas desfilavam, que eram os ditadores, a gente levava flor pro Médici, pro Geisel, entendeu? E, então, porque pegou uma parte da minha infância, né? Eu nasci em 62, então eu passei toda a minha infância e adolescência dentro dessa perspectiva. Mas eu tinha um tio que participava da política estudantil no Wilson Joffre, e ele foi muito perseguido. Então a minha mãe vivia e a minha avó correndo atrás dele, porque daí levavam ele para Curitiba, e daí faziam, sabe, era uma loucura assim interessante. Você ia chamá-lo para esse depoimento, que ele nunca mais falou no assunto. Ele não gosta de falar no assunto, né? E também que a UniOeste, a nossa universidade aqui, que nós ajudamos a formar, né? Porque eu tenho 30 anos de UniOeste, né? Eu estudei como festival e depois a gente ajudou a fundamentar a UniOeste. Ela parte de um princípio interessante. O Cuiara, quando formou a FUNioeste, ele chama em Cascavel para nós fazermos o planejamento da universidade o professor Paulo Schilling. Já ouviu falar? A filha, o professor Paulo Schilling, a filha do professor Paulo Schilling, também professora da USP, ela foi torturada na época da ditadura, e ele trouxe, quando da sua caminhada até Cascavel, nós ficamos acampados, alguns professores fazendo esse planejamento numa chácara, e ele nos contou algumas coisas do que havia acontecido com a filha dele, então torturada, o que eles faziam com as mulheres, porque as mulheres, a gente sabe que as mulheres já são torturadas pelo machismo, pela cultura autoritária, né? A gente já tem que driblar tudo isso para conseguir chegar onde a gente quer chegar, sabendo que a gente tem os mesmos direitos, mas mesmo assim, numa cidade como essa, você imagina o que é ter sido mulher e ter saído candidata a prefeita numa cidade como essa.
pelo Partido Comunista Brasileiro. Você imagina o que se passou na pele você abrir e tentar dar voz às mulheres que não entenderam, porque as mulheres também são machistas, né? E tentar passar esse conhecimento da universidade, tudo que a gente tinha passado para conquistar, para a população, para chamar, dar voz às mulheres, dar voz, eu chamo de gringolândia hoje, porque hoje eu já me sinto no direito de falar o que eu quiser. Depois dos 50, a gente já se dá esse luxo, sabe? Porque agora você está assim já no fim da carreira, então você pode falar mesmo. Isso é legal, porque fica muito mais espontâneo, né? E quando ele fala sobre as torturas feitas com as mulheres, e não só no Brasil, mas na América Latina como um todo, elas são exageradamente agressivas na área da sexualidade. Ele conta que a filha dele teve uma ratazana com fome colocada no seu órgão genital. E eu falo, e converso, falo com os meus alunos isso, porque é muito radical isso. Isso é muito radical, é muito cruel, né? Então isso tem que ser dito, e alguém tem que dizer, tem que ser uma mulher. Tá? Então... muitas mulheres na frente dos seus filhos, também. Crianças. Imagina você, mulher, ser torturada na frente do seu filho. Realmente é muito brutal. Isso. E esse grupo que esteve em Cascavel, da FUNioeste, na época do Cuiaba, antes de sair o decreto que formasse a UniOeste, a nossa Universidade Estadual do Oeste do Paraná, que recebeu depois todos os investimentos, que formou essa mão de obra maravilhosa e esses grupos de pesquisa que tem agora, né? Que foi uma luta muito grande, que tivemos aí muita greve, muito movimento para conseguir, né? Que estão tentando agora também recuar os nossos direitos, as nossas conquistas. E eu falo aí, vamos se mexer, moçada. O que é isso? A gente já fez greve, já ficou em praça pública, vocês não vão fazer nada? Vocês vão ficar esperando esse governador merdinha aí fazer qualquer coisa, entendeu? Eu tô com mais de 50 anos, eu posso falar isso, entendeu? Não sei se esse projeto tem verba do governo estadual, mas então... Tá? Então, assim, só para deixar bem claro que as pessoas que contribuíram na formação da universidade vieram, sim, do processo doloroso que foi pós-ditadura militar. Tá? Obrigada. Você já tinha terminado? Eu achei que eu me identifiquei bastante com a peça, porque eu vi esses personagens durante a minha vida. Eu cresci numa cidade pequena, hiper conservadora, não sei se alguém já ouviu falar de Porto Feliz, no interior de São Paulo. É do lado de Itu. E é todo mundo filhotinho, restinho da ditadura. Inclusive eu estudei no colégio católico. Apesar dos meus pais terem saído de São Paulo e escolhido não viver na cidade, e sim num sítio, pela paz de espírito mesmo, de não ter que conviver com aquele povo, que eu não considero meu povo. Eu tive muito acesso às histórias da ditadura, porque tive uma professora cuja família tinha sido perseguida e ela fazia questão de contar e mostrar pra gente, fazer a gente se enturmar mesmo, fazer a gente saber exatamente o que tinha acontecido, através de filmes e através de depoimentos de pessoas que ela fazia a gente conhecer, para ninguém ficar alienado. E mesmo assim teve aquela parcelinha lá que conseguiu driblar tudo isso e continuou alienado porque quis. Mas o que me representou muito na peça foi... A minha tia foi presa durante a ditadura, ela estudava na USP, e teve uma invasão na USP e levaram todo mundo preso durante uma palestra do Fernando Henrique, eu acho. E aí ela passou noite presa, 30 numa cela, só que assim, não fizeram nada por intervenção, porque era todo mundo filhotinho da USP, classe média ali, então ninguém apanhou, não aconteceu nada. Foram liberados, mas ficaram sendo vigiados por muito tempo. Tinha policial na sala de aula, vigiando o professor olhava para o lado, acabou. E eu tive esse contato dentro da minha família. Um caso que me chocou bastante foi, eu acho que foi em Iperó, que teve um encontro de estudantes e alguém delatou e foi todo mundo em cana, todo mundo... a maioria foi assassinado, eu não
sei se vocês estão a par disso, porque todo mundo fez, a cidade em si fez questão de abafar. Eu acho que, não sei se foi em Iperó ou foi em Ibiúna, mas teve um encontro muito grande e aí todo mundo foi preso, todo mundo foi torturado, muitos daqueles nunca voltaram para casa e isso foi tipo do lado da minha cidade e ninguém sabe. Isso é um escândalo, assim, por isso que eu vejo, tipo, eu já tive que ouvir de colega meu a seguinte sentença: qual que é o problema de torturar bandido? Eu dei a mão na cara da pessoa. A única coisa que eu consegui fazer foi dar a mão na cara da pessoa e virar as costas e sair andando. Porque eu vi que não tinha mais solução. Que estava todo mundo tão acostumado a ter essa visão de que tá preso porque é bandido, tá preso porque fez alguma coisa errada, que nessas cidades que aconteceu a repressão maior, as pessoas se acostumaram a não falar sobre isso, todo mundo se acostumou a ser Maria. E aí as pessoas se matam, as pessoas bebem, as pessoas são ultraconservadoras, os caras, eles ficam loucos, batem na mulher por motivo nenhum, e a violência ela é naturalizada, porque não se fala nada. Basicamente isso. Boa noite, meu nome é André e eu participo do movimento teatral aqui de Cascavel. Eu gostaria que vocês falassem sobre a montagem em si. Tipo, entendo toda essa questão da importância do assunto, mas me interessa mesmo essa aula que nós tivemos hoje. Infelizmente, como disse o professor agora há pouco, em muitos momentos interrompida por falta de saber o que estava fazendo aqui, com fone no ouvido, ouvindo música, enfim, N situações que, de certa forma, tiram um pouco da concentração, mas eu adorei o espetáculo, parabéns, vocês são professores de todos nós aqui. E assim, me chamou muita atenção a estética toda do espetáculo. Eu queria que vocês falassem um pouco mais sobre isso, eu queria que vocês falassem um pouco mais sobre a participação do Paulo José nesse processo, principalmente porque hoje a gente sabe, quando eu vi no release que ele tinha feito a direção, eu falei, quando será? Aí eu continuei lendo, tá dizendo que essa direção foi refeita em 2011, então, obviamente, não no estado que, infelizmente, a vida levou ele, que é o estado que ele está hoje, que com certeza seria muito difícil fazer todo um trabalho desse. Ainda mais que nós estamos num processo bem triste de perder grandes nomes, de perder o nosso espaço. Achei fantástico o tapa na cara de vocês viajarem com um espetáculo desse financiado com dinheiro da Copel, achei maravilhoso. Não pela Copel em si, porque eu acho que a Copel deveria ser incentivadora sempre, mas o lance de participar de um edital deste governo que está aí, não pelo fato de ser um edital de incentivo que deve existir infinitamente mais, mas pelo fato de ser um edital deste governo que aí está, que nós todos temos a consciência do mal que está fazendo para nós, para o nosso setor, para a nossa classe e para todas as classes que dependem de incentivo, dependem de fomento na área cultural. Mas eu gostaria que vocês falassem um pouco mais sobre essa questão, sobre a participação do Paulo José e sobre a ideia da montagem, sobre esse processo, que vocês, a vivência que vocês tiveram no processo da montagem do espetáculo, que ficou primoroso. Novamente, parabéns, maravilhoso. Posso passar a palavra para o outro e daí depois a gente roda? Boa noite, meu nome é Cassiano, sou estudante da Unila, mas sou do interior de São Paulo, numa cidade chamada Araraquara, que tem um grande vínculo com a produção artística nacional. E ao mesmo tempo, quando a gente tem nomes de resistência muito interessantes, como Zé Celso Martinez Correia e atualmente Lineker, que faz um grande afronte a todas as questões de gênero e tudo mais que a gente vê sendo perseguida no Brasil, a gente ainda tem uma população muito, muito conservadora. Eu venho de uma família que tem um histórico com militância política, um pai que é formado em ciências sociais,
e que sempre fez questão de deixar muito claro toda a história do que nós vivemos nesse país. E, infelizmente, hoje a gente teve uma parcela da juventude de Cascavel aqui, e muitos não se mostraram interessados durante o espetáculo e tão pouco interessados nesse debate, infelizmente. Mas seria extremamente importante que todos estivessem aqui, e eu vejo aqui que tem uma galera aparentemente bem nova e que acredito que seja aqui de Cascavel, que sejam replicadores desse debate e que falem para todos que estão lá fora o que foi trazido de memória aqui e o que mais de memória que a gente tem que vasculhar nesse país. E eu queria deixar meu muito obrigado para vocês do elenco, e também ao pessoal da Unila, o Luciano, o André, que promoveram essa atividade. Eu consegui chorar 2 vezes hoje com o espetáculo de vocês, então, o tema é muito foda e a gente precisa trazer isso para a juventude, para que a gente não volte, porque a gente não continue perdendo os direitos que a gente está perdendo agora, nesse exato momento. Então, perdão, não lembro o seu nome, mas você falou alguma coisa sobre a gente estar perdendo a ação da cultura no país devido aos cortes que o nosso digníssimo, para não dizer outras coisas, presidente vem fazendo, mas a gente tem que resistir. E eu que saí de Araraquara de uma carreira de 10 anos de teatro, tanto na parte de atuação, como professor, como iluminador de espetáculo, me sinto agora na obrigação de voltar para a arte, para que a gente possa continuar transmitindo mensagens como essa que vocês transmitiram hoje. E só fazendo uma pergunta, não sei se é recorrente para vocês esse público juvenil na faixa aí de 15, 16, 17, se faz parte do projeto ou não, mas eu queria saber como que tem sido a aceitação desse público em outras cidades, e como que tem sido para vocês os debates também em outras cidades. Muito obrigado. Acho que tem 2 comentários aqui, né? Só. Boa noite, meu nome é André também, e eu gostaria de parabenizar o espetáculo e esse momento também, né, que a gente pode conhecer um pouquinho mais e até ouvir outras experiências das pessoas, porque assim, eu acho que esse momento ele se torna muito importante, porque às vezes a gente esquece, né, que nesses regimes de opressão ditatoriais a gente tem uma tendência muito a escolher uma pessoa para demonizar, e a gente esquece que a gente é parte disso tudo e que a gente tem um papel importante para que as coisas aconteçam ou não, ou a face que elas vão adquirir. E a professora da UniOeste comentou muito bem, né, assim, que a gente precisa ter mais ação e agir para que a gente consiga manter os nossos, enfim, os nossos direitos, as conquistas que já foram perdidas, estão sendo perdidas a cada momento. Mas acho que um espaço como esse é um desses lugares, sabe, que a gente pode refletir um pouco, que pode ouvir experiências e pode, de certa maneira, se afetar de uma maneira que não seja também só racional, que possa ser mais sensível. E acho que a arte, a educação é um lugar que precisa sim se fortalecer e não desistir jamais. Muito obrigado e continuemos. Boa noite. Eu só queria agradecer muito mesmo, porque eu fiz cursinho em São Paulo nos anos 90, eu fiz cursinho da Poli. Então eu tive aula com todos os professores que estudavam lá na USP, e enquanto vocês estavam fazendo o meu espetáculo, eu lembrei muito deles, enquanto as pessoas falaram também, eu fiquei pensando, todos os meus professores foram torturados, desses professores que eu tive lá no cursinho. E todos eles contavam histórias assim, horríveis, e eu vi muitas montagens lá em São Paulo, de espetáculos que falavam sobre a ditadura, mas eu vim pra cá hoje, assim, eu sabia qual era o espetáculo, mas assim, eu falei, eu vou, né, vamos ver mais uma montagem. Mas vocês me surpreenderam demais, porque vocês conseguiram passar assim um tema muito, muito difícil,
teve humor, teve momentos assim que até era engraçado, era para rir. E até me incomodava que às vezes as pessoas riam e falavam, gente, mas o que eles estão rindo? É uma coisa tão... O que eles estão rindo da piada? Mas assim, depois eu até entendi, não... Aí agora as outras pessoas falaram as coisas que eles estavam conversando ali no celular. Eu falei, não, realmente, acho que eles nem estavam prestando atenção no que estava acontecendo. Acho que eles só prestaram atenção nas piadas. Foi o único momento que eles prestaram atenção que eles riram. Mas assim, o tema é assim, muito, muito difícil. Sempre que eu sei que eu vou ver alguma coisa, eu sei que eu vou sair chorando. E assim, eu consegui, achei que eu fiquei bem forte, eu ri, chorei e ri algumas vezes também. Mas assim, eu já ouvi muitas histórias de tortura, principalmente com as mulheres. Essa da ratazana eu já sabia, já tinha ouvido. E eu ouvi uma também que eu fiquei bem chocada. Eles treinavam cães para violentar as mulheres. E eu fiquei sabendo dessas histórias e eu falei, gente, e assim, cada vez que você vai ver o espetáculo, cada vez que você vai em algum lugar, você escuta. É um assunto inesgotável, né? Não tem fim, por mais que você escute, sempre vai ter alguma coisa que vai surpreender. Então eu acho que o espetáculo foi sensacional e é isso mesmo. É para os que são mais velhos não esquecer e os mais jovens aprender, porque não pode esquecer o que aconteceu. Obrigada. Acho que falar então da montagem do Paulo José, né, que acho que é a questão... eu convidei o Paulo José para fazer esse espetáculo, para dirigir esse espetáculo, porque ele tinha feito essa montagem em 78. E ele generosamente aceitou. A gente foi para o Rio de Janeiro, dessa turma aqui, o Gabriel, o Abílio, que mora no Rio, e eu, somos do elenco original. O Edson Bueno, a Raquel e a Paty entraram nessa montagem agora, né, nessa circulação. E a gente foi para o Rio, ensaiou lá 2 meses com o Paulo José, e a ideia de chamar o Paulo José era justamente porque ele tinha dirigido em 78, porque o Paulo José conviveu com o Boal, ele viveu o período da ditadura, e porque ele é um mestre, né? O Paulo repete de alguma forma a montagem que ele fez em 78, com essas malas, essas 3 tabelas, que na verdade tem nas rubricas do Boal também, né, essas malas. Quase todo burro em ponta de faca montado tem essas malas, esse formato, né, Boal, né, esse formato Boal. A gente estreou em Curitiba, a gente fez um ensaio aberto com o Paulo José e estreou no Rio de Janeiro. Em 2011, viajou durante 4 anos, né, que eu falei, parou e agora retomou. Mas você perguntou uma outra questão com relação a uma direção que era... O que você perguntou exatamente? A minha pergunta era essa pesquisa estética que vocês fizeram e esse processo de vocês. Como parte do elenco agora dessa circulação, não participou desse processo lá de 2011 e tal. Até porque, assim, eu vi matérias sobre o Murro em Ponta de Faca de 78 e tal, e você tem... é muito simbológico, até mesmo a questão de movimentação de adereço e que acaba virando cenário. Então, essa pesquisa mais da estética do espetáculo em si, que eu queria que você trocasse uma ideia com a gente. O Paulo José, ele fica fiel, na verdade, ao Teatro do Boal, que por exemplo, no início do espetáculo, no meio do espetáculo, quando eu faço porteiro ali da embaixada, e mesmo no final, quando o Gabriel abre, a gente quebra a 4ª parede, né? Esse espetáculo, originalmente, ele foi criado para Teatro Arena, semi-arena, mas o formato semi-arena nos impedia de apresentar em outros lugares, ficava limitado. Então o Paulo, no Sesc Belenzinho, o Paulo José modifica um pouco e a gente faz um semi-arena já pensando em palco italiano, e a gente tem feito, acho que bem mais apresentações em palco italiano para continuar falando dessa história.
Não é o formato original, é o formato que o Paulo assina também, né, como o palco italiano, mas não é o formato original nem do Boal, né? Mas a gente sacrifica esse teatro arena para continuar falando dessa história. O Paulo José, a gente fez um trabalho de mesa durante muito tempo, assim, a gente fez bastante trabalho de mesa, e ele foi dirigindo no texto, na mesa. Quando a gente levantou, o Paulo falava o seguinte, que já era no Teatro Arena, a gente ensaiou na casa dele, ele tem um mini teatrinho que ele trabalha lá até hoje. Ele está doente, sim, ele dirigiu a gente já com Alzheimer, porque ele está com esse Alzheimer já, sei lá, mais de 15 anos, mas o Parkinson, mas o Paulo não ele tá muito lúcido. O Paulo não entrega. Ele não entrega. O Paulo tem um grupo lá que ele está trabalhando, está vendo filmes de artes, aí ele debate, ele faz aula de inglês, ele faz aula de canto, ele faz terapia e natação. Ele não para. Ele assim, é impressionante, Paulo José. Se a gente olha assim, a gente às vezes com preguiça ou com canseira de seguir, o Paulo José é um bravo. Eu sou super feliz, eu estou agradecida de ter trabalhado com o Paulo José. Você quer falar uma coisa? Fala do áudio, Nena. Fala do áudio. O áudio inicial. O áudio? Então, essa locução do Paulo não tinha no espetáculo. Quando a gente foi no Sesc Belenzinho, no início da circulação, o Paulo José, que não para, foi para São Paulo. A gente foi de Curitiba, ele veio de São Paulo, e a gente se encontrou, ele veio do Rio, a gente se encontrou em São Paulo, e ele disse, eu gravei um texto sobre o exílio, acho que não tem muito a ver, mas eu gravei e trouxe aqui para vocês verem e tal, porque tem um estúdio na casa dele, ele grava lá também. E ele trouxe, a gente estava no palco, eu e a Bíblia estávamos no palco, o resto do pessoal estava no camarim, antes do espetáculo. E a gente se emocionou muito, porque o Paulo, assim, ele com esse texto, que não são os exilados, não são esses exilados, é uma outra coisa, em Portugal, é um outro, mas o Paulo José, ele é tão foda, ele é tão, que ele coloca todo mundo nesse lugar, inclusive a gente. E eu falei para ele, Paulo, isso é importante, se todo mundo tiver a reação que a gente teve, ouvindo você, ele situa, ele te coloca emocionalmente nesse lugar de perda dos olhos, né? Porque você não tem mais, né? E aí ele falou, mas será? E tal, daí a gente manteve e vai manter e tá mantido. Quer falar alguma coisa, pessoas? Então, será que a gente encerra? Acho que tá na hora, né? Acho que tem uma pessoa só fazer um comentário, né? A pergunta que eu fiz sobre a juventude. A juventude. Então, hoje a gente teve uma experiência frustrante, digamos, com a juventude, porque a gente selecionou algumas cidades para fazer direcionadamente um projeto escola para jovens, para alunos. E não sei porquê, vou querer saber exatamente, mas as duas escolas marcadas aqui em Cascavel desmarcaram. Uma parece que foi porque os alunos botaram fogo, fizeram alguma coisa na escola, e a escola, com represália, não vieram ao teatro. E o outro não sei, porque na verdade não foi me dito ainda por que é que não vieram. Mas a gente tem apresentado com casa cheia. O Murro em Ponta de Faca sempre apresenta para projeto escola, a gente sempre abre. A gente já fez várias temporadas, por exemplo, no Gamboa, lá no Rio de Janeiro, a gente fazia 8 espetáculos por semana, sendo que a gente apresentava muito para a escola pública,
gente que nunca tinha, professores que nunca tinham visto teatro, alunos, tinha debate depois. Então a ideia é que a gente leve mesmo, né, esse espetáculo para esse público. Agora, a gente depende muito de cada local, da produção local, né? A gente é de Curitiba, então a gente depende desse movimento da cidade, né? Hoje foi um pouco, eu acho que a plateia hoje estava agitada, acho que a gente começou muito rapidamente também, acho que tem que esperar baixar a bola um pouco, mas assim, acontece. É uma questão de educação. Tem gente que veio aqui pela primeira vez. Eu acho que a gente tem que... Eu fico incomodada um pouco. Eu vim 2 vezes aqui, né? Eu vim 2 vezes aqui, fiz uma marca que eu vim pra cá e olhei algumas pessoas assim. Mas eu acho que a gente tem que pegar o melhor. E o melhor é as pessoas que estiveram todas aqui. Mesmo esses que dão risada ou que estão com... É uma educação, né? É uma educação para o teatro. A gente tem que fazer mais. Tem que fazer mais. Mariana, né? Porque, né? Pensando assim nas risadas, né? Que fazendo essa substituição. Aí, a primeira vez as pessoas gargalhavam muito. Eu falei, caramba, como fazer uma cena dramática com esses risos? Eu falei, eu acho que vai ser legal quando ninguém ri. Aí, de repente, eu falei assim, eu acho que não é esse o lugar. A ditadura pega no corpo, ela pega... É o corpo que sofre. Então, essas risadas, elas precisam passar. Porque os textos que vêm, de alguma forma, isso vai ficar ecoando, vai ficar reverberando. Então, vem risada, passa, risada, volta. Então, hoje a plateia, apesar desse lugar instável, é legítimo, da idade, dessa anestesia que a gente está vivendo também, mas voltava. Elas iam embora, elas voltavam. Iam embora, voltavam. Então, faz parte, eu acho que a risada também. Que lugar é esse, né? E o Boal, gente, ele trabalha com humor. O Boal põe falas de humor engraçadas no meio de uma tragédia. Ele tem isso também. Vocês fazem isso, os piadas são piadas. Eu preparei muito. Desculpa se eu atrapalhei, então, mas para mim, os momentos das gargalhadas era natural, a não ser que daí eu prendesse o meu corpo e a minha intenção, mas eu não via. Eu era engraçado como era feito a situação também, né? Por exemplo, a lambida. Sim, até porque se a gente for sempre tratar os pesados, sempre sendo pesado, a gente não aguenta e a gente mata, sabe? Então, assim, por que não rir? O Shakespeare já fazia isso, colocava a comédia nos seus dramas, né? Eu acho que o problema não é o riso. O problema é o desrespeito. E porque se vocês escolhem o humor em alguns momentos, não querer que a plateia ria, daí não é justo, né? Então, por isso, eu acho que rir é maravilhoso. E a comédia está aí para que a gente ria das coisas e ria dos nossos próprios problemas. Mas também é mais forte, eu acho que é mais pesado ainda quando você ri e depois vem aquele texto lá que você afunda na cadeira, que você diz assim, caralho, desculpa aí. Tá? Mas é isso, gente. Então, assim, acho que não é um riso. A gente não pode culpar ou punir as pessoas que riem, mas, enfim, a reação também, às vezes as pessoas riem de nervosas, né? A gente vai fazer o papel agora de advogado do diabo, que acho que não é o lugar. Gente, ó, a gente vai ter que sair daqui a pouco, porque senão a gente vai ficar sem comer. E a gente tem que organizar tudo e viajar. Eu queria... Você quer falar? Última fala, desculpa interromper, a gente também precisa ir para Foz do Iguaçu, não vou me prolongar muito, mas eu pensei em muita coisa na minha cabeça e vou ter que dizer pelo menos alguma coisa. E parabenizar o espetáculo, eu achei totalmente interessante. Meu nome é Thiago, sou do coletivo teatral da Unila, Cotecuí, e estudo antropologia. Então, só uns breves comentários. O teu tapa tinha que ser de verdade nele. Ele te traiu, o teu tapa na cara dele tinha que ser mais forte. Mas esse é só um conceito. Ele reclama. Mas o resto foi incrível. Como o Cassiano... Tá ouvindo? Tá ouvindo? Bate de verdade. Não, eu falo isso porque a gente está construindo uma cena e tem teatro contemporâneo também, e a gente trabalha cenas de violência, a gente luta bastante para
ficar É que de fiel. tarde eu dei um tapa de verdade, né? Porque ele tava arrumando aqui, e ele tava arrumando aqui, e ele virou o rosto. Porque aí ele falou em cena pra mim, doeu. Em cena, deitada. Aí no outro eu peguei leve. Ele achou que tava pra broxante. Não, foi incrível. Como Cassiano, eu também chorei. Tem comédias, mas também tem drama. Eu me identifiquei muito com a personagem Maria. Viva Maria no dia a dia. Eu é a testemunha disso. Mas referente à peça, realmente muito boa. Eu nasci em Foz do Iguaçu, então tô no mundo do teatro há 3 anos. E nesses 3 anos eu entrei no mundo do teatro e fiquei igual um carrapato, porque aqui nessa região oeste do Paraná, o movimento cultural do teatro, de atividades que tratam das condições humanas, da profundeza da condição humana e da profundeza que chega às emoções e os sentidos, né? Essa peça ela trabalha totalmente com sentir. Então isso é uma coisa, como que uma pessoa tem a capacidade de olhar para um outro corpo e ter a coragem de ferir esse corpo. Isso para mim é algo totalmente... Parece que essas pessoas não vieram do mesmo lugar que eu, não sei. E sobre a peça, só para concluir que a gente também precisa ir para Foz, eu acho que ainda a gente vive uma ditadura, né? A ditadura militar ela simplesmente serviu para que se legitimasse e consolidasse uma ditadura do capital, né? Ainda nós vivemos... Guy Debord, um pensador francês, ele escreveu A Sociedade do Espetáculo, né? Então ele trata bastante sobre isso, que realmente vivemos uma ditadura. E citar um exemplo que me chocou bastante, né? Que no Rio de Janeiro teve um policial que ele fez uma denúncia, ele gravou um áudio das corrupções na corporação militar e ele foi assassinado, e esse vídeo saiu do ar do Facebook. E realmente as nossas corporações estão totalmente corrompidas, são, não sei, a corporação política, a corporação militar, então não sei, a gente tá tudo dominado, mas a gente tem que fazer a gente não pode ir com a correnteza, precisamos ir contra a correnteza e chamar mais gente para esse movimento aí. E a arte, eu acho que é esse o papel para ter esse movimento de politização. Eu agradeço aí e estou encantado. Tá, gente, então vamos encerrar.